Olá, minhas amadas, é muito bom estar aqui com vocês de novo nessa jornada do Essência. E voltando para o nosso tema, que é florescer no deserto, eu quero ler com vocês hoje Isaías 32 e eu vou ler a partir do 15, que diz assim: até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então, o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. O meu povo viverá em paz, tranquilo e em seu lar. Terá descanso e segurança. Que coisa boa isso, não? Então, aqui nesse pedacinho de Isaías, a gente pode perceber que antes era um deserto, mas quando o Espírito de Deus do alto foi derramado sobre nós, o deserto ele se transformou num campo frutífero, de um campo frutífero para uma floresta. Ou seja, antes do Espírito ser derramado em nós, era um deserto. Mas quando o Espírito Santo desce sobre nós, sobre as nossas vidas, qualquer deserto se transforma em floresta. No devocional passado, a gente falou que a gente não precisa se atentar das aparências das circunstâncias, né? Porque Deus é bom em todo tempo e Ele pode te fazer florescer em qualquer ambiente. Mas muitas vezes a gente culpa o solo onde a gente está plantado por não florescer, porque a gente não frutifica, porque a porta não abre, porque minha família não se converte, porque meu casamento não tem jeito, porque meu filho não sai das drogas, porque ó céus, ó dia, ó vida. Mas na Bíblia a gente vê vários tipos de solos da fruto. Teve uma vez que tinha uma figueira num solo super fértil, cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. E Jesus amaldiçoou e ela secou, mesmo estando num solo fértil. Então não importa a sua história, não importa se você tem de estudo, se você não tem, não importa se você fala bem ou se você não fala bem, não importa se você está no meio de pessoas que gostam de você ou não, não importa o meio que você trabalha, que você estuda, porque esse não é o fator que nos faz florescer, mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus vindo do alto sobre nós. Eu sei que florescer no deserto tem suas dores. E eu tenho respaldo, história para te falar sobre isso. Eu já passei por muitos desertos, muitas histórias. Um dia a gente marca um café para eu te contar tudo, porque aqui não vai dar tempo. Mas tem as suas honras também. Tem as suas dores, mas tem as suas honras. Todas as vezes que você floresce no deserto, você vira uma referência para quem está à sua volta. Ah, mas eu não quero ser referência, Mariana. Eu também não queria. Mas Deus usa as referências. Num deserto, uma flor vale muito mais do que num jardim, concorda? Às vezes, o solo que a gente reclama são os que mais precisam de nós ali. Florescer num jardim, qualquer um pode. Agora, florescer no deserto, só aqueles que dependem de Deus, que se refugiam em Deus, que têm suas esperanças pautadas em Deus, esses florescem. Florescer é para os fortes. Quando você floresce em tempos, em circunstâncias difíceis, você é a esperança de quem está à sua volta. Quem não acredita mais, quem não vê mais possibilidade de vida naquela situação, quem não acredita mais que não tem saída para aquele beco, vem você florescendo no meio de uma situação tão difícil, e essas pessoas, elas se sentem renovadas na fé. Elas se sentem fortificadas para perseverar, porque vê em você um exemplo, uma luz no meio da escuridão. E é para isso que nós viemos, para ser luz no mundo, para ser luz nas trevas.
No início, lembra, a terra era um caos, era sem forma e vazia, mas Deus disse, haja luz. E a terra se transformou nessa maravilha. E muitas vezes parece que a terra virou outro caos, mas se nós formos a luz que é ordenada por Deus, o espaço que a gente está vai se tornar num jardim refrescante, de refrigério, e as pessoas vão ver que é possível, que um lugar ermo ele pode se tornar uma fonte de vida, de descanso, de refúgio, e elas podem ver isso em você. Deus precisa de referências, Deus precisa de flores no deserto. E pode ser assim no meio da sua família, que hoje pode estar um deserto, mas se você se florescer, se aprofundando no relacionamento com Deus, esse deserto ele vai ser um campo frutífero. E o campo frutífero ele vai ser transformado numa floresta. E isso só é possível quando o Espírito Santo está sobre nós. Então, nós podemos perceber que não é o solo, não é a semente, é o Espírito do próprio Deus sobre as nossas vidas. Não são nossos talentos, mas é a graça do Espírito de Deus. Não é o nosso estudo ou o nosso talento, mas é o Espírito Santo sobre nós. Não é o nosso network, mas é a graça de Deus. Quando a gente deixa Deus comandar o nosso corpo e a nossa alma, a gente floresce. Então você percebe que o segredo é sempre estar nas mãos de Deus. É tudo sobre Ele. É Ele quem nos dá o seu Espírito. É Ele quem dá a nossa água. É Ele quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem nos mantém vivos até o dia que Ele quiser. É Ele que transforma o nosso deserto num pasto verdejante. É tudo sobre Jesus. O nome que está acima de todo nome. Isso é muito lindo. Se você der esse espaço para Deus, se o Espírito de Deus tiver esse espaço para se derramar sobre a sua vida, você vai florescer no deserto. E o seu deserto se transformará numa floresta e vai alcançar todos à sua volta. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja nos fortalecendo, a ponto da gente ver além da circunstância, a ponto da gente parar de murmurar a respeito do lugar onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, porque com o Espírito Santo de Deus que eu profetizo, está visitando cada uma de nós agora nesse devocional. Ele está pairando por sobre as nossas vidas, vindo do alto, Senhor, e nos capacitando para que a gente floresça em qualquer deserto, e que esse deserto se transforme num campo frutífero, e esse campo frutífero se transforme numa floresta, a ponto das pessoas virem para nós, para conhecer esse Deus que nos dá esse poder, que nos dá esse respaldo, a ponto das pessoas quererem conhecer você, Pai, esse poder que está sobre nós, sobre mim e sobre vocês. Eu profetizo esse poder em você agora, em nome de Jesus. Amém.